Duas secretarias alinhadas para dar agilidade em projetos de mobilidade urbana com remodelação do sistema semafórico e ruas de mão única. Acompanhe a entrevista com o secretário de Obras Públicas e Habitação, Mário Rossi, e também do secretário de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Jackson Arpini. E hoje a gente recebe aqui na TV Erechim o secretário de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança, Jackson Arpini, acompanhado do secretário de Obras Públicas e Habitação Social, Mário Rossi. Bem-vindos à TV Erechim e hoje para falar de duas secretarias afins que trabalham em prol de melhorias para o município. Bem-vindo, Jackson. Bom dia aos telespectadores da TV Erechim. Já de imediato agradecer o convite para estar aqui juntamente com o colega Mário Rossi, secretário de Obras. E você já mencionou com muita propriedade, estamos realizando um trabalho em conjunto. São secretarias que têm muito trabalho afeto e por isso nos colocamos inteiramente à disposição para prestar esclarecimentos à nossa comunidade. Mário, bem-vindo mais uma vez aqui para a gente falar das obras aqui da cidade. Certamente. Bom dia, Sandra. Bom dia aos telespectadores aí da TV Erechim. É sempre um prazer retornar a essa bancada para conversar com a população de Erechim ou prestar esclarecimento. Hoje ainda mais bem acompanhado com o nosso amigo e secretário Jackson Arpini, mas estamos aqui, Sandra, à disposição para podermos conversar e tirar algumas dúvidas, tanto tua quanto dos telespectadores que nos assistem. Pois é, os telespectadores, as pessoas, elas querem saber sobre a questão da mobilidade urbana. Cada vez mais o número de veículos tem aumentado na cidade de Erechim, isso tem dificultado em alguns pontos a fluidez do trânsito. Já se percebeu, Mário, que alguns asfaltos foram refeitos. Isso quer dizer que teremos, Jackson, brevemente um plano de mobilidade urbana em funcionamento? Sandra, como a gente reiteradamente a gente tem dito, né, nós passamos aí por uma transição que é uma troca de governo, por mais que o prefeito tenha sido o mesmo, né, alguns partidos entraram a compor a base do governo e, consequentemente, então, relacionamento de secretarias e algumas secretarias alteradas, né? Exemplo é a Secretaria de Obras, onde a parte da pasta da segurança estava comigo e agora passou para a pasta do secretário Jackson. Mas a mobilidade urbana a gente vem trabalhando desde o ano passado já, né? Meados de junho do ano passado a gente já vem fazendo algumas alterações no trânsito, do qual já consta no plano de mobilidade urbana da cidade de Erechim. É claro que a gente tem que ir atualizando ele de forma que a cidade está crescendo e a cidade está desenvolvendo. Hoje a gente tem mais de 90 mil veículos licenciados na cidade de Erechim, o qual hoje é um dos maiores problemas da cidade de Erechim, é o trânsito, né? É o número de veículos dos quais trafegam na cidade de Erechim. Então, o que a gente está fazendo junto, né? Eu sempre digo assim, ó, o prefeito Paulo Polis tem um dom de montar secretarias, dos quais o grupo de secretário tem uma afinidade muito grande. Então, a gente consegue, né, um diálogo muito bom, um relacionamento muito bom entre os secretários, e não é diferente comigo e com o secretário Jackson, onde a mobilidade urbana passa muito pela Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Obras. Mas a gente vem, já desde o ano passado, implantando algumas alterações, das quais já consta no Plano de Mobilidade Urbana, e as mais complexas têm que ser muito mais planejadas, que são as alterações daí no trânsito. A gente já vem alterando sinalização, fazendo asfalto novo, remodelando a parte viária do asfalto, para quando tivermos que fazer as implantações de alterações no trânsito, então a gente esteja com tudo em dia. Esse foi o tema de uma viagem sua na última semana a Porto Alegre, Jackson, buscando recursos ou apresentando o projeto? Sandra, só para complementar, corroborar com o secretário Mário, eu trago um dado, até busquei hoje pela manhã, né? Erechim tem 94 mil veículos. Meu Deus. Aquilo que o secretário colocou com muita propriedade, é o 17º município do estado do Rio Grande do Sul em número de veículos. Nós estamos falando de 497 municípios, a cidade de Erechim, a nossa cidade, está na 17ª posição. Então, é natural, é óbvio que o tema mobilidade urbana é uma questão de uma certa complexidade
e que envolve integração e interação de várias secretarias de forma mais próxima à Secretaria de Obras e à Secretaria de Planejamento, agora Mobilidade Urbana e Segurança Pública. Nós fizemos um roteiro de agendas em Brasília, foi em Brasília, uma delas no Ministério das Cidades, tentando viabilizar recursos para a implantação daquelas medidas mais complexas, que requerem um planejamento, que requerem projetos e que requerem intervenções na questão viária do município de Erechim. Foi lançado recentemente um PAC Seleções, que é um plano de aceleração de investimentos por parte do governo federal, e ele selecionou municípios, no primeiro momento, com mais de 300 mil habitantes, que não é o nosso caso, e selecionou depois, num segundo momento, municípios com mais de 150 mil habitantes, que também não é o nosso caso. Então, nós levamos essa demanda ao Ministério, se havia ou se existe algum programa para cidades do porte do nosso, de 100 a 110 mil habitantes, e existe uma linha de crédito, né, para a implantação de um plano de mobilidade com todo o embasamento, e que nós vamos levar ao conhecimento do seu prefeito Paulo Polis, para ver se tem viabilidade e se realmente há necessidade ou não de captação de recursos para a realização dessas medidas que requerem uma intervenção maior. O secretário Mário já colocou, nós já temos um plano de mobilidade aprovado, já foi criado um conselho de mobilidade, nós temos agora, até o final de junho, realizar a Conferência Municipal de Mobilidade Urbana. Várias medidas iniciais ou intervenções de curto prazo já foram realizadas, mas nós soubemos, né, secretário, que nós temos desafios pela frente e esses desafios passam pelo planejamento e passam também pela Secretaria de Obras. Pois é, para que a gente possa ter realmente um plano de mobilidade que flua na cidade de Erechim, nós também precisamos ter um sistema semafórico melhor. E aí, secretário Mário, como é que está essa questão? Sandra, o sistema semafórico e o sistema de fiscalização eletrônica são dois sistemas separados, né? O sistema de fiscalização eletrônica, nós temos o estudo do qual foi feito ano passado e ele agora está sendo encaminhado para atualização, né? Porque como trocou o ano, a gente precisa atualizar ele, mas está caminhando, Sandra. Nós estamos já projetando isso para encaminharmos, então, o processo licitatório para contratação, então, do sistema de fiscalização eletrônica, consequentemente, para que o sistema fale um com o outro, alguns sistemas semafóricos também terão que ser alterados, né? Então, isso já está andando, o prefeito nos cobra reiteradamente, inclusive hoje de manhã, a primeira conversa que tive com o prefeito foi a cobrança do novo sistema semafórico e do sistema de fiscalização eletrônico, como estava. Já nos reunimos, então, com a parte técnica, que é o engenheiro eletricista, o coordenador de segurança, que pertence à pasta do secretário Jackson, e também o pessoal que faz a manutenção das câmaras do sistema semafórico da cidade de Erechim. Então, ficamos de apresentar isso para o prefeito e para, então, aí encaminharmos para o processo licitatório. O que pode, daqui a pouco, demorar aí em torno de 15, 20 dias é a atualização do plano, que ele vai ser o mesmo, só tem que ser atualizado as datas, então, para a validade do processo licitatório, mas está andando, Sandra. Na verdade, ele é bem complexo, às vezes a demora, né? Está demorando, mas ele é um processo complexo, ele não é um processo fácil, né? Inclusive, tivemos alguns problemas no passado sobre esse sistema de fiscalização eletrônica, do qual a gente não quer encontrar novamente esses mesmos problemas. Então, são situações que estão andando em conjunto e que vai andar. Os números que o secretário Jackson passou, ele até às vezes estarrecedor e assustador, né? Erechim é uma cidade de 110 mil habitantes com 94 mil veículos licenciados. É muito. Isso se tu tirar quem não tem carteira, quem não tem, dá mais de um veículo por pessoa quase, né? Então isso é preocupante. E é um dos problemas dos quais afeta hoje o trânsito da cidade de Erechim, né? Então o sistema semafórico e o sistema de fiscalização eletrônica também vem para normalizar e tentar ordenar esse trânsito com o número de veículos que temos rodando na cidade de Erechim. Pois é, Jackson, principalmente de chuva a gente percebe a dificuldade de passar em torno da Praça da Bandeira. Claro que temos ruas que poderíamos usar rotas diferentes, mas
A população de Erechim também tem esse hábito de subir e descer a avenida. Ali nesse local, vamos ter alguma alteração? Sim, estão previstas, como eu falei anteriormente, intervenções de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu trago alguns fatores, Sandra, que são importantes para esse debate pela complexidade do tema. Houve uma mudança de comportamento por parte da sociedade. Se nós pegarmos as nossas escolas hoje, escolas com educação infantil, todas elas estão localizadas no anel central da cidade. José Bonifácio, Medianeira, Barão do Rio Branco, Uri, JB, AID. Então veja que todas as cidades. Se nós olharmos ou retrocedermos no tempo, lá atrás as pessoas iam caminhando até as escolas. Tá? Então hoje já há uma mudança de comportamento, já mencionei, os pais levam as crianças até a escola e buscam as crianças até a escola. Não foi diferente com a minha filha e talvez não tenha sido diferente com os filhos do Mário. É uma mudança de comportamento da sociedade e está mudando. As famílias quando tinham um carro, hoje as famílias os números estão apontando, as famílias têm mais de um veículo. Hoje tem a questão atrelada à segurança, os pais têm preocupação com seus filhos, por isso buscam e levam todos os dias. Então, se nós pegarmos que nós temos 94 mil veículos, nós temos esse universo escolar, aqui vou falar só um recorte com relação às escolas, esse universo escolar todo localizado no centro, e essa mudança de comportamento da sociedade, nós vamos pressupor que haja congestionamento em alguns pontos estratégicos da nossa cidade. Trago mais um exemplo. Se nós visitássemos o Distrito Industrial há 10 anos atrás, nós íamos encontrar todas as ruas, ou pouquíssimas ruas, com veículos. Por quê? Porque a cultura naquela época era que o transporte da própria empresa fazia esse deslocamento dos bairros até o Distrito Industrial. Se nós formos lá agora, nós vamos perceber que não tem espaço para estacionar um veículo sequer. Por quê? Porque há uma mudança de comportamento da sociedade, porque melhorou um pouco o poder aquisitivo, as pessoas passaram a ter mais de um carro, se não de mais de um carro e uma motocicleta, e tudo isso gera alguns desdobramentos e, infelizmente, em alguns momentos, desdobramentos negativos. Para tanto, há necessidade de intervenção, como o secretário Maia já colocou, mudando um pouco a questão semafórica, mudando o acesso de algumas vias, mas é uma mudança, é uma intervenção que precisa de muito planejamento, porque as coisas não são tão simples assim. Por quê? Porque as ruas da nossa cidade, o traçado da nossa cidade continua o mesmo, e as vias levam todas à rótula central. Então tem que ser feito um estudo, porque se você tira o movimento das rótulas centrais, obviamente que você vai jogar para outras intervenções, para outras rotas. Então tem que ser feito um planejamento, e foi feito um estudo, por isso que eu menciono, tem algumas ações iniciais que envolvem questões de sinalização horizontal, sinalização vertical, tem algumas medidas pontuais em algumas rótulas e tem medidas mais estruturantes, e sendo mais estruturantes são mais complexas, e nós temos que também dialogar com a comunidade, por isso que está previsto agora, até por força de regramento, até o final do mês de junho, uma conferência municipal de mobilidade urbana, para que a gente possa apresentar alguns estudos que já foram feitos e também manter esse diálogo com a comunidade. Toda ação leva uma reação. Toda ação leva uma reação. Então, se nós temos iniciativas ou intervenções que vão mudar o trânsito, nós temos que dialogar com a comunidade para que a gente possa ser o mais assertivo possível. Sandro, só para contribuir, ele é complexo, a alteração, porque é uma alteração não só estrutural, e sim cultural, né? Como nós temos 10 ruas que convergem, todas elas para a Praça da Bandeira, que é o traçado da cidade de Erechim, as pessoas têm, por cultura, passar na prefeitura para se deslocar para qualquer lado que eles forem da cidade de Erechim, porque é cultural. Como as ruas elas levam todas à Praça da Bandeira, são 10 ruas das quais elas se encontram na Praça da Bandeira. Então, além da mudança estrutural, é uma mudança cultural. As pessoas vão ter que mudar a cultura ou o hábito de que tem que passar pela praça para irem se deslocar para o local X, né? E isso não é simples de se fazer, isso é complexo. Quando tu muda a cultura ou tu muda o hábito da pessoa dela ir levar o filho dela lá no JB, ela tem que passar pela Praça da Bandeira. Não precisa, não é necessário, né? Então,
Essa é a parte mais difícil, né? A parte estrutural é simples, o município vai lá, altera, só que daí tem a parte cultural, o hábito das pessoas de fazerem isso. Ela é bem complexa, né? Então, são fatores dos quais o município precisa tratar e tratar de forma adequada, e isso é a conferência que vai se fazer para que se chegue num consenso, exatamente esse, maior número de entidades, né, representativas, para que se faça esse estudo de forma adequada e que ele seja o mais assertivo e o mais fácil de ser executado. Quando a gente fala em melhorias num plano de mobilidade, Jackson, a gente também tem que lembrar, e estamos aqui falando de veículos, mas nesses veículos nós também temos as motos elétricas e temos as bicicletas, que também precisam de espaço para poder trafegar. Vai ser melhorado também o acesso para esses veículos menores? Sandra, eu até colocaria mais um fator além dessas questões. Nós temos o fato dos veículos, e aí nós temos um número expressivo. Sim. Nós temos a situação das motocicletas, que fazem parte desse conjunto, dos ciclistas, e nós temos os pedestres. Né? Também. Porque é uma equação no qual nós temos que observar todos os fatores. Mobilidade urbana envolve toda essa situação. Nós temos, por exemplo, a cidade em crescimento. E aqui está o secretário, sabe quantos projetos foram aprovados. Pressupõe mais prédios, nos prédios mais garagens. Nós tínhamos uma concepção antiga que cada apartamento teria uma garagem. Nós já temos edificações que cada apartamento tem duas ou três. Por quê? Porque nós temos veículos circulando. Esses prédios estão sendo construídos no anel, não digo só no anel central, no centro da cidade. Ela está verticalizando. Mas, junto com a verticalização da cidade, tem todos esses fatores. São mais veículos, são mais motocicletas, são mais pedestres, são mais pessoas. A cidade é polo regional. Observem geralmente na segunda e na sexta-feira. Nós temos que ter clareza que uma gama de serviços regionalizados estão com sede em Erechim. Nós temos no entorno 31 municípios. Segunda e sexta-feira, essas pessoas geralmente se deslocam para Erechim para buscar serviços. A Erechim tem uma característica de ser uma cidade prestadora de serviço. Nós temos a questão que envolve a saúde. Erechim é um polo regional de saúde. As pessoas vêm. Então, o nosso universo é 105 a 110 mil habitantes. Mas quantas pessoas circulam em Erechim além dos moradores de Erechim? Quando nós tivemos o processo de enfrentamento da Covid, nós levantamos o número de veículos que vinham dos municípios vizinhos mais próximos, a exemplo, Barão de Cotegipe e Gaurama, para trabalhar diariamente em Erechim. Diariamente em Erechim. Então, o nosso universo, quando falamos em mobilidade urbana, não é 107 mil habitantes. Nós estamos falando aí em 115, 120 mil pessoas que circulam. Talvez até mais. Então, tem essa complexidade. Claro que o plano envolve toda essa questão. Transporte coletivo, né? Pedestres, ciclovias, motocicletas. Mas como falou o secretário Mário, com muita propriedade, são ajustes que nós temos que fazer, intervenções que nós temos que fazer com muita cautela, dialogando com essas entidades representativas, porque, via de regra, Sandra, você tem que fazer um envolvimento que possa contemplar a maioria das pessoas que estão envolvidas neste processo. Sim. Que busque uma solução para a cidade de Erechim, que busque alternativas para o trânsito da cidade de Erechim, mas que também dialogue com o setor comercial, com o setor industrial, com o setor escolar, com a saúde, com a segurança, porque todos esses fatores estão envolvidos em mobilidade urbana. Então, percebam da complexidade, é uma área muito sensível e, no meu entendimento, e creio também que o entendimento do senhor prefeito, nós temos que, realizando esses estudos e, aos poucos, de forma orquestrada, planejada, colocar o plano em efetividade. Mas esse ano já vamos poder ver algumas mudanças significativas no trânsito em Erechim? Sandra, eu tenho certeza que sim, até porque é uma das cobranças das quais o prefeito reiteradamente cobra de nós secretários, que é o resultado ou a aplicação daquele projeto, daquele estudo, do qual já está em poder da prefeitura. O que a gente tem tentado fazer, nós como secretários, é fazer com que isso seja discutido de forma
até que se exare todas as solicitações ou as demandas da comunidade para que eles sejam um consenso. Essa é a razão de estarmos lá com o Conselho Municipal de Trânsito, né, reiteradamente reunidos, né, vai ser fazer uma nova reunião onde vamos juntar mais entidades representativas da cidade de Erechim para tentar pegar o maior número de representação da população para que isso seja um entendimento de todos, né, que seja menos doloroso, que seja menos complexo e que a gente consiga alterar o hábito e a cultura das pessoas de usar as mesmas vias. Mas com certeza este ano já vai ser implantado alguma coisa de forma gradativa, de forma consciente, de forma ordenada, para que a gente possa então atingir o objetivo que é melhorar a mobilidade urbana e o fluxo principalmente de veículos e pessoas dentro do centro da cidade de Erechim. Jackson, qual é realmente o dia que nós vamos poder discutir esse tema com a população, ouvir a população e apresentar o projeto todo? Sandra, importante colocação. Nós estamos atualizando toda a documentação. Então, o Plano Municipal de Mobilidade já foi aprovado, já foi encaminhado ao Ministério das Cidades. Está sendo atualizado agora o estudo com relação à sinalização semafórica. Né? Nós vamos recompor o Conselho naquela ótica de trazer um número maior, uma gama maior de entidades para que possa a ação ser mais assertiva possível, né? Dá uma impressão de que o município tem feito pouco, não. O município tem alterado sinalizações a todo momento, tem feito algumas lombadas, reivindicação da sociedade, da coletividade. A questão do semáforo está em estudo, já vamos ter avanços esse ano. Nós já tivemos reuniões com o transporte escolar, porque é uma situação também que está gerando uma demanda. Por quê? Porque se as escolas, eu não quero ser repetitivo, se as escolas estão no centro, se os pais levam as crianças e o transporte escolar levam as crianças, já tem também um fato aqui, gerou um fato de que existe área reservada para o transporte escolar, correto? Faixa, e está sendo utilizada pelos pais quando levam as crianças, principalmente nos dias de chuva. Então já sentamos com os transportes escolares, estamos sentando com a direção das escolas, justamente para tentar encontrar um denominador comum. Então eu tenho certeza que, juntando todos esses fatores, até o final de junho, nós vamos realizar essa conferência para apresentar esse projeto, esse plano, e para que a gente possa, aos poucos, é importante colocar isso, Sandra, secretário Mário, que a gente possa, aos poucos, ir implementando as intervenções, porque elas são, segundo o estudo técnico, não é segundo o Jackson, segundo o estudo técnico, algumas intervenções de curto, algumas intervenções de médio e algumas intervenções de longo prazo. A gente não pode simplesmente mudar todo o fluxo da cidade da noite para o dia, gerando outros transtornos. Nós temos que implementar as medidas, monitorar qual foi a evolução dessas medidas. Se porventura houver necessidade de retroceder, temos que retroceder para que a gente consiga realizar um plano atendendo os interesses do município e da coletividade. Bom, eu quero agradecer vocês por estarem aqui falando deste assunto e a gente volta a tocar nesse assunto assim que essas demandas estiverem finalizadas e a gente vai poder discutir isso através de uma audiência pública com toda a população de Erechim. Obrigada, secretários. Obrigado pela oportunidade. Reiterar que nós estamos permanentemente dialogando ambas as secretarias, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, entre as secretarias e no diálogo permanente e presente com o prefeito Paulo Alfredo Portes. Muito obrigada. Sandra, dizer que, né, na verdade, a gente reitera sempre, a gente está sempre à disposição, né, e a discussão de mobilidade urbana, ela é um assunto do qual move os secretários, principalmente o Jackson e a nossa pessoa, por estarmos diretamente envolvidos. Mas a gente está sempre à disposição, sempre pronto a vir aqui e prestar esclarecimento para a população de Erechim. A gente que agradece e está sempre à disposição. Obrigada.